Olá, alunos do sexto ano, tudo bem? Eu espero que vocês estejam muito bem, porque nós vamos iniciar o nosso plano de estudo tutorado, do sexto ano, semana 1. O tema, os componentes físicos e as transformações da paisagem. Quais serão os tópicos? Então, nós vamos ver clima, relevo, vegetação e hidrografia. Vocês estão vendo essa imagem aqui, vocês conhecem esse espaço aqui? Vocês já passearam por alguma parte desse espaço? Pois eu vou afirmar para vocês que sim, porque aqui ao fundo nós temos a nossa cidade, Cachoeira de Minas. E todo esse contorno aqui está relacionado ao relevo, tá? Hoje nós vamos dar destaque principalmente para o tópico relevo, tá ok? Então vamos lá. Então observe, aqui nós temos os 4 elementos, os 4 tópicos que nós vamos estudar. Por quê? Observe o céu como está azul. Então, o tempo neste dia estava um tempo ensolarado. Que dia foi esse? Foi o dia 21 de agosto. É uma foto bem recente. O que é essa parte que nós vemos aqui? É o rio Sapucaí-Mirim. Então, aspectos da hidrografia. E essa parte aqui, olha, todas essas árvores, nós podemos falar de vegetação. E essa vegetação aqui, ela é chamada de mata ciliar. Ela está às margens do rio Sapucaí, né? Qual é a função dos nossos cílios? Não é proteger os nossos olhos? Qual é a função da mata ciliar? É proteger os cursos d'água, tá? Então, aqui nós vemos, olha, a empresa Megatron ao fundo, né? Vemos a igreja de São Benedito, o bairro Beira Rio. Aqui nós temos a Serra dos Machados. Observem que o topo dela está bastante rico em vegetação e essa vegetação é uma vegetação natural. Ao fundo aqui nós temos serras que são de Paraisópolis, algumas aqui de Conceição dos Ouros, né? Aqui é o fundo, é a serra que faz divisa entre Cachoeira e Conceição dos Ouros, tá? Vamos agora para a nossa próxima imagem. Então, observamos novamente aqui, ó, uma vista aérea de Cachoeira, né? Bem nesse cantinho aqui, nós temos o cemitério, tá? Aqui nós vemos a rodovia 173, tá? Que liga todo o sul de Minas até o estado de São Paulo. Aqui nós temos um trechinho do rio, percebemos a mata ciliar, certo? Então, vamos agora para a nossa próxima imagem. Na próxima imagem, nós percebemos também a ondulação aí do relevo, né? A vista aérea da nossa cidade, Cachoeira de Minas. Aqui está uma vista aérea bem mais ampla e o contorno aí do relevo, essa fisionomia do planeta, tá? Novamente, aqui nós temos uma lavoura de café, aqui nós temos parte da rodovia 173, né, que faz a ligação de Cachoeira até a escolinha. E observe aqui nessa lavoura de café, as curvas de nível, né? Não dá para perceber muito, mas a gente sabe que nas lavouras deve existir a curva de nível para absorver a água, deixar o terreno úmido e depois para que a água também não vá toda para a estrada, estragando as estradas aí de rodagem, tá? Então, olha lá, todos esses 4 elementos, eles estão em constante transformação. E é claro que o homem faz transformações mais intensas. Observe aqui o residencial Santa Rita. Até bem pouco tempo, essa região aqui tinha vegetação natural, era uma área de pastagem, né? Hoje, nós vemos que temos muitas e muitas casas aí, que são habitadas por diversos de nossos alunos, familiares de nossos alunos da Escola Senador. Agora vamos observar a próxima imagem, aqui já está bem mais distante, né? Aqui não dá nem para perceber mais onde é a fábrica aí Megatron, que foi referência para nós no comecinho da aula. Mas dá para a gente perceber que, olha, o rio Sapucaí-Mirim, nessa área, toda a margem está protegida com a mata ciliar, certo? Isso é muito importante, preservar a mata ciliar dos rios, ribeirões,
E agora nós vamos para o tópico da nossa aula, relevo, né? Relevo é o conjunto das diversas configurações. O que são essas configurações? Essas formas, esses contornos aqui, olha, área mais elevada, uma área baixa, né? Nós percebemos que aqui nós temos uma cordilheira aí de serra, né? Aqui na verdade é uma cordilheira de montanhas. Por quê? Nós vemos ao fundo aqui um gelo eterno. As altas montanhas, elas possuem um gelo eterno. E nessa região aqui nós podemos falar que é uma área de depressão, porque ela está mais baixa em relação ao entorno todinho aqui, tá? Então, o relevo é o conjunto das diversas configurações, formas que compõem a superfície da Terra. Vamos traduzir isso para o nosso dia a dia? Observe o seu rosto, tá? No espelho. No seu rosto, você vai observar, né? Se você for encostar o nariz, encostar o rosto no espelho, a primeira parte que vai encostar vai ser o nariz. Então, o nariz ele é uma parte mais elevada do nosso rosto. Se eu ficar de ponta cabeça, baixar a cabeça para trás e abrir a boca, vai ficar uma cavidade. Essa cavidade, no relevo, nós falamos que ela é uma depressão, porque é uma área mais baixa do que o entorno, tá? Vamos lá, então, às formas de relevo. Quais são os tipos de relevo? Nós temos várias, mas nós vamos estudar 4 que são as principais. Então, nós vamos estudar o que são planaltos, o que são as depressões, as planícies e as montanhas, tá? Planaltos. Lembrando, no Brasil nós temos apenas 3 formas de relevo. Quais serão elas? Nós temos planaltos, depressões e planícies. No Brasil nós não temos montanha. E por quê? Para ser montanha tem que ter mais de 4.000 metros de altitude. Guardem bem essa informação. Planalto, certo? O que são os planaltos? Os planaltos são superfícies bastante erodidas. O que são erodidas? Gastas, tá? Pelo vento e pelas águas. Podem ser formados por chapadas e serras. Nesse caso aqui é uma chapada, certinho? De que forma que nós vamos entender esse processo de erosão? Superfície bastante erodida. São superfícies que se desgastaram com a água da chuva, do sereno, ou então com o vento. Vou dar um exemplo bem simples que vocês podem fazer em casa. Façam aí um montinho de terra ou de areia, né? E vocês vão observar durante uma semana. O que vai acontecer com esse monte de terra? Amanhã, pela manhã, ele vai estar todas as vezes coberto de sereno. Aquele sereno já vai dar esse processo de transformação, certo? A hora que passar uma semana, se tiver um vento forte, dependendo do tamanho do monte de terra que você fez, ele já pode até ter se desmanchado, tá? Então, esse é um processo que nós chamamos de erosão. Agora, a depressão, que na verdade são depressões, né? São áreas mais baixas do que seu entorno. Então, são superfícies planas, bastante desgastadas, né? Com altitudes baixas. E essas altitudes baixas é em relação aqui ao seu entorno. E nós temos 2 tipos de depressão. Temos as depressões absolutas, quando elas estão abaixo do nível do mar. A maior depressão absoluta é a do Mar Morto, que fica na Ásia. E nós temos uma depressão relativa. Relativa quando estão rebaixadas em relação ao seu entorno. Então, essa aqui, olha, é uma área de depressão relativa, porque ela está rebaixada em relação ao seu entorno. E aqui nós temos a imagem das planícies. Essa aqui é a maior planície do mundo, é a planície do Pantanal, certo? Daqui a pouquinho nós vamos ver essa planície aqui no mapa. E essa região que há milhões de anos ela já foi mar, tá? E as montanhas, né? Que são áreas, são formas com altitudes elevadas e bastante inclinadas, que se originaram pelo movimento das placas tectônicas. Então, o encontro das placas que existem aí no nosso planeta, na crosta terrestre, ou então de uma atividade vulcânica. As montanhas, elas são chamadas de relevos recentes. Observe que elas são bem pontiagudas, né? Já os planaltos,
eles já passaram por um processo de bastante desgaste. Então, aqui nós temos, ó, área de planalto e aqui também uma área de planalto. E aqui uma área de depressão e aqui também uma área de depressão, tá? Vamos lá. No Brasil, então, eu falei para vocês que existem 3 formas de relevo. As depressões, que estão representadas pelas cores verdes, pela cor verde clarinha, né? E essas depressões nós temos aí, ó, número 2, depressão da Amazônica Ocidental. Então, essa parte aqui que está mais ao lado do ocidente. Nós temos o número 13 aqui, ó, depressão marginal norte amazônica, né? Então, ela está ao norte, é uma área rebaixada. Mais próxima aqui do sul de Minas, nós vamos ter aqui a depressão periférica da borda, né, leste da bacia do Paraná. O que é o Paraná? Que significa que o Rio Paraná está aqui nessa região, tá? E aí nós vamos ter as áreas de planície. As áreas de planície no Brasil, elas são bem pequenas. Nós não temos muitas áreas de planície. No Brasil vai predominar as áreas de planalto, que está representada pelo marrom, e as áreas de depressão pelo verde. Quais são as planícies que nós vamos encontrar? Então, nós vamos ver aqui, ó, planície do Rio Amazonas. Toda essa região aqui do Rio Amazonas, né, ela é navegável. Por quê? Na região de planície, os rios são planos, não tem corredeiras acidentadas. Corredeiras acidentadas são onde nós temos as cachoeiras, as quedas d'água, tá? Então, essa região aqui é uma região muito rica para a hidrografia, certo? Nessa região aqui, os prefeitos se preocupam em adquirir barcos para levar os alunos até as escolas. E essas escolas, muitas vezes, elas são escolas barcos, certo? Aqui no sul de Minas, a preocupação é ter os ônibus, né, no período normal de aula, para que eles possam circular. Nessa região aqui, os prefeitos terão que se preocupar em comprar barcos, porque toda a área é navegável, tá? E vamos agora, então, ver a nossa região. Número 8 aqui, ó. Então, nós estamos numa região do Planalto, olha lá, Planalto e Serras do Atlântico e Leste Sudoeste. Então, a Serra da Mantiqueira está numa região de Planalto, né? O número 9, Planaltos e Serras de Goiás, Minas. Aqui nós vamos encontrar áreas bastante elevadas e são atrativos turísticos, tá ok? Por exemplo, a grande região da Chapada dos Guimarães, tá? E agora nós vamos ver aí Planaltos e Serras do Atlântico, Leste e Sudoeste. Então, olha, os rios são encaixoeirados. Aqui nós temos uma visão aérea, né? Quando a gente está indo para Aparecida do Norte, a gente passa pela Serra da Mantiqueira e vê aqui todo o Vale do Paraíba, certo? E olha, os morros, né? O domínio de mar de morro. Essa região, essa imagem também é aqui da nossa região do Planalto, Serras do Atlântico, Leste e Oeste. Então, todos esses elementos, relevo, vegetação, a hidrografia, o clima, eles transformam as paisagens. E as paisagens, elas sofrem transformações antrópicas, que são aquelas feitas pelo homem, e transformações naturais, pela chuva, pela neve, né? No nosso caso não tem neve, mas pela ação do vento, tá? Todos esses 4 elementos, eles estão interligados, formando aí o nosso planeta. E um elemento precisa do outro. Nós falamos muito pouco da vegetação e do clima, né? E pouquinho também da hidrografia. Nós vamos retomar a esses temas para a próxima aula, tá bom? Fiquem com Deus, um ótimo estudo e até mais.